Olá, eu já começo por desejar aí um excelente domingo a todos e vamos começar esse tempo de mensagem da Palavra de Deus com oração. E eu volto a dizer que em tempos de celebrações online é muito importante a disciplina, porque cada pessoa estando em sua própria casa, muitas vezes não consegue ficar ali muito tempo disciplinada. Mas vamos estar focados, concentrados, para podermos receber a edificação da palavra de Deus. Deus, obrigado, Senhor, ó Deus, por esta igreja maravilhosa, por este povo maravilhoso, pela Tua graça e unção, Senhor, que mesmo através de uma celebração online, Senhor, nós sabemos, ó Deus, que o poder da palavra do Senhor, ó Deus, a palavra não volta vazia, mas ela cumpre tudo aquilo para o que ela foi designada. Ó Deus, que a Tua palavra possa mudar vidas, mudar corações, transformar pessoas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 até o 39. Ok? João 7, 37 a 39. Estão todos prontos? Vamos começar a leitura então deste texto. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus, diante de tanta gente, ele se apresenta publicamente naquele dia de uma festa tão importante ali em Israel, ou seja, no último dia, olha o versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, ou seja, um dia onde havia muita concentração de pessoas, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus, naquele dia, naquele momento, ele estava a oferecer às pessoas a oportunidade de ter uma experiência com Ele, uma experiência de espiritualidade. Sabem, nós muitas vezes estamos tão envolvidos em atividades, e mesmo atividades boas, obra social, atividades na vida da igreja. Às vezes estamos tão envolvidos em atividades como as pessoas que estavam ali, naquele ajuntamento de gente ali, naquele grande dia da festa. Mas muitas vezes estamos envolvidos em muitas atividades, mas não estamos a ter uma experiência com a espiritualidade. Sabem, eu aprecio muito a espiritualidade, mas a espiritualidade sincera, a espiritualidade verdadeira, aquela espiritualidade que realmente brota do coração da pessoa. Não é simplesmente atos exteriores de religiosidade, mas eu me refiro realmente a uma piedade do coração, do íntimo da pessoa. Sabem, nesta mensagem, cujo tema é a alegria de servir a Deus, eu quero mostrar que nós podemos servir a Deus, mesmo que estejamos a viver dias difíceis, com grandes e tremendos desafios. É possível servirmos a Deus com confiança, e é possível servirmos a Deus com alegria, desde que nós experimentemos uma verdadeira espiritualidade. Não aquela espiritualidade de se relacionar com Deus numa base de troca, numa base apenas somente de eu vou fazer alguma coisa para Deus se Deus fizer alguma coisa para mim. Mas eu me refiro a uma espiritualidade que é mais profunda. Não é algo superficial de uma vida cristã superficial, mas é algo mais profundo de alguém que quer ir mais fundo no rio de Deus. E por falar em rio, aqui quando Jesus disse: quem tem sede vem a mim e beba, Jesus disse:
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E depois no 39 diz que Jesus se referia ao Espírito Santo. E aqui, ou seja, esse texto, o apóstolo João está a dizer que enquanto Jesus estava na terra, os seus discípulos, aquela multidão não poderia ter uma experiência maravilhosa ali do fluir das águas vivas. Mas, ou seja, o apóstolo João está aqui a enfatizar, verso 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O apóstolo João percebe claramente que Jesus estava a falar algo que estaria disponível. Jesus estava a falar de algo que estaria disponível para todos os que crescem em Jesus. E o apóstolo João já estava a desfrutar, já estava a fluir nesse rio de águas vivas, e ele já entendia o significado do que Jesus tinha revelado naquele dia da grande festa. Sabem, eu já li a história de alguns avivalistas, de alguns homens e mulheres de Deus na história, ou seja, ao longo dos séculos, né, da existência da igreja. E há alguém que viveu no século XVIII, um homem de Deus, o nome dele era John Wesley, bastante conhecido. Ele viveu no século XVIII e ele nasceu mesmo no início do século XVIII, 1700 e pouco. Mas quando ele tinha 5 anos de idade, os pais dele, inclusive, eram pastores envolvidos na obra de Deus. E aquelas famílias naquela época, irmãos, eram famílias muito grandes, né? Ou seja, cada casal tinha aí muitos filhos. E numa noite fria, houve um incêndio na casa da família de John Wesley, quando ele tinha somente 5 anos de idade. E naquele alerta ali, todos saíram correndo da casa e o fogo, ele se alastrou muito rapidamente. Ou seja, a estrutura da casa já começou a ficar ameaçada. E quando saíram todos, inclusive a empregada da família com alguns dos filhos, quando eles saíram para fora, eles perceberam que estava a faltar uma criança. E qual que era a criança que estava a faltar, que estava dentro da casa ardendo em fogo? Era o John Wesley, com 5 anos de idade, que estava a dormir profundamente enquanto a casa da família estava sendo destruída por aquelas chamas de fogo. E é interessante que o pai de John Wesley e mais alguém, eles tentaram entrar para buscar John Wesley, mas já não dava porque o incêndio já era algo que já estava mesmo a arrebentar com toda a casa. Então a única coisa que eles podiam fazer, do lado de fora, de frente para casa, a única coisa que eles podiam fazer era orar. Então, o pai, a mãe e os irmãos, a família, se ajoelharam de frente da casa e começaram a orar. Irmãos, quando nós estamos a passar por situações difíceis, nós temos que nos lembrar que há um Deus poderoso para nos socorrer, seja ela qual for. Qualquer circunstância, qualquer situação, nosso Deus é poderoso para intervir. E é interessante que, enquanto eles oravam do lado de fora, o John Wesley, com 5 anos de idade, de uma hora para outra acorda, percebe o perigo, e ele consegue subir para uma janela, e ele aparece e alguém consegue vê-lo de uma das janelas do piso superior da casa, e eles vão correndo, não tinham como socorrê-lo, e fizeram aquilo, colocaram uma pessoa, subiu em cima da outra, que subiu em cima da outra, ou seja, e chegaram à altura da janela ali do piso superior da casa deles, e conseguiram salvar aquele menino de 5 anos de idade. Aquilo foi para a família um grande milagre. Eles quase perderam aquele filho naquela noite. Passaram alguns anos, John Wesley tornou-se um pregador da palavra de Deus. E é interessante que ele contava esta história de como Deus
preservou a sua vida para que ele pudesse desenvolver um papel, um ministério que seria bênção na vida de dezenas de milhares de pessoas que vieram aceitar Jesus através do ministério de John Wesley. E, inclusive, uma publicação periódica publicou a foto de John Wesley, juntamente com a foto de uma casa ardendo em fogo e com um texto bíblico de Zacarias 3, versículo 2, e o título era assim: não é este um tição tirado do fogo? Ou seja, Deus fez um milagre salvando a vida de um miúdo que iria certamente morrer ali, porque logo a seguir, que eu não contei esta parte, quando aqueles 3 homens, um em cima do outro, salvaram o menino, logo quando eles tiraram o menino, toda a estrutura da casa cedeu e a casa ficou completamente destruída. Ou seja, por causa de questões de minutos, John Wesley morreria naquele dia. Mas Deus fez um milagre na vida daquela criança. E Deus, posteriormente, fez dele um grande testemunho, um grande homem de Deus. Não é este um tição tirado do fogo? Sabem, queridos irmãos, Deus realiza coisas maravilhosas, miraculosas em nossas vidas. Mas nós temos que nos entregar a Ele. Nós temos que entender: Deus, por que Tu me poupaste? Deus, por que Tu me livraste de tal ameaça, de tal situação? Por que Tu me levaste de uma cidade para outra? Por que Tu me levaste de um país para o outro? Por que Tu me tiraste de um emprego para o outro? Ó Deus, por que Tu abriste tal porta que através dela veio grande bênção na minha vida? Irmãos, é importante que nós tenhamos este tipo de cuidado para entendermos que as coisas que acontecem conosco e ao redor de nós, elas não acontecem meramente por acaso. Pode ser o caso, e muitas vezes é o caso, em que há um toque de Deus especial, há um plano de Deus especial, há um propósito de Deus especial. É interessante que eu próprio tenho um testemunho assim. Quando eu tinha poucos meses de vida, eu tive que ser levado ao hospital e eu estava com uma infecção no ouvido, com poucos meses de vida, e eu estava ali no hospital e a minha mãe estava sentada ao meu lado. Ela que conta essa história e conta muitas vezes, a minha querida mamãe conta essa história muitas vezes. E ela diz que houve uma mudança de turno e houve a troca então dos enfermeiros do novo turno. E alguma coisa, algum erro aconteceu ali no medicamento, ou seja, no rótulo do medicamento, e eles escreviam ali no rótulo, ou seja, a dosagem que tinha que ser dado para mim. E eu estava então ligado, né, ao soro com a medicação. Então, a pessoa que entrou, ou seja, como enfermeiro ali naquele turno da noite, fez uma troca da medicação. E quando colocou aquela medicação e saiu, a minha mãe olhou para mim e a minha mãe viu que eu, de uma hora para outra, tinha ficado escuro e roxo. E a minha mãe ali no ímpeto, rapidamente, ela fechou ali aquela torneirinha, ali daquela mangueira ali da medicação. E saiu correndo, chamou o médico foi ali e me socorreu. E o que o médico disse foi que o engano ali da enfermagem, eles me deram a medicação para o menino, se eu não me engano, era uma medicação para um menino de 8 anos de idade, deram para um bebê de poucos meses. E o médico disse, se a minha mãe não tivesse fechado ali aquela medicação, tivesse ido chamar o médico primeiramente, eu teria morrido. E eu dou graças a Deus, porque com algum propósito, Deus faz essas coisas. Eu sei que cada um que está aqui me ouvir tem alguma história de livramento de Deus. Tem alguma história que Deus livrou de um acidente de carro. Eu também tenho história disso, que Deus livrou de algum atentado, de algum assalto, de algo violento que poderia acontecer. Sabe, irmãos, nós servimos um Deus que, mesmo sendo invisível, a sua manifestação é concreta, é uma realidade. E isso é importante nós sabermos disso. E por falar em mãe, sabem que a mãe de John Wesley teve um papel
primordial naquilo que John Wesley se tornou. Ela era uma mulher muito disciplinada e muito insistente com aquilo que ela esperava ver nos filhos como uma serva de Deus. Então ela instigou aquela disciplina em John Wesley desde criança. Então ele cresceu com a disciplina e com um caráter aprovado por Deus, graças ao empenho da sua mãe. Por isso ele pôde desempenhar um ministério aprovado a nível de caráter e de disciplina. Sabem, nós comemoramos o Dia das Mães. Sabemos que domingo passado foi o dia de comemoração em Portugal. Este domingo agora é o dia de comemoração em outros países, como no Brasil. Parabéns às mães, que vocês nunca se esqueçam do vosso papel na vida dos vossos filhos, que muitas vezes vocês não sabem, mas vocês estão a cuidar de uma criança que vai abençoar dezenas, centenas, milhares e pode ser até milhões de pessoas. Então o teu papel na vida do teu filho é essencial. E é interessante que John Wesley, ele pregou fielmente durante muitos anos. E o irmão dele também era pastor, Charles Wesley, mas depois de ter pregado por muitos anos e obtido muitos frutos na sua pregação, John Wesley conta o testemunho de que houve um dia que ele teve uma experiência muito poderosa com o Espírito Santo. E ele já era de Deus, ele já era salvo, ele já tinha frutos do ministério, mas como ele estava sempre a buscar mais de Deus, ele pôde ter uma experiência nova, que mesmo depois de anos de ministério, o seu ministério foi transformado em algo bem mais frutífero do que havia sido. E muitas vezes nós somos orgulhosos e pensamos que nós já alcançamos os níveis de espiritualidade que já temos que alcançar. É como se nós não entendêssemos que há mais de Deus. Eu quero deixar claro aqui, na tua vida, sempre haverá mais de Deus. Deus quer fazer mais coisas na tua vida. Não fiques acomodado com o que tens, com o lugar que alcançaste até agora. Deus quer levar-te a lugares mais altos, a lugares melhores, a lugares com muitos mais frutos. E foi isso que aconteceu com o John Wesley. Ele conta esse testemunho, que a experiência dele com Deus foi algo que mexeu com ele, mexeu com as estruturas, mexeu com o emocional, com o psicológico, com o físico, com o espiritual. Sabem, há pessoas que são tão conservadoras que para elas, se Deus tocar em suas vidas, não tem que tocar em todas as partes do seu corpo. Mas eu posso dizer-vos o seguinte, por experiência própria, as minhas melhores experiências com Deus, eu fui tocado não somente naquilo que a gente pode dizer que é interior. Sabem, muitas vezes as nossas experiências com Deus tocam o nosso exterior. Às vezes a gente começa a tremer, sentir algo como se fosse uma eletricidade no nosso corpo. E John Wesley, depois dessa experiência, ele diz que as pregações dele, o impacto do ministério dele, aumentou maravilhosamente, foi algo espantoso. Todo lugar por onde ele passava havia um mover de Deus, havia graça de Deus no lugar, havia mesmo avivamento por onde ele passava. As pessoas eram constrangidas, com as pregações de John Wesley, as pessoas eram convencidas do pecado, elas se arrependiam e queriam Deus, se entregavam a Deus e eram salvas pelo poder do evangelho. Algumas pessoas que estavam aprisionadas eram libertas. Algumas que estavam indiferentes começavam a amar mais Jesus. Sabem, avivamento, ele é fruto de pessoas que amam a Deus, se entregam a Deus e do seu interior fluem rios de águas vivas que tocam a vida das outras pessoas. É assim que nós vemos um avivamento, o fluir do rio de Deus, o fluir da vida de Deus. E é interessante que John Wesley, ele teve uma experiência com a presença de Deus e com a ação do Espírito Santo. E isso fez uma grande diferença na vida dele, sabe, irmãos? E ele com seu irmão, Charles Wesley, eles sofreram muitas perseguições. O nosso tema é servir a Deus com alegria. Mas é verdade que todas as pessoas que fazem uma diferença no reino de Deus, todas as pessoas que provocam um impacto no mundo espiritual, elas são resistidas de alguma maneira. Sabe, irmãos, eu já observei no nosso ministério, na nossa igreja, sempre que nós damos um grande passo significativo, sempre que nós damos alguns passos de conquista, sempre que nós avançamos, aparece naquele momento algum tipo de bloqueio, algum tipo de obstáculo, algum tipo de resistência, algum tipo de problema, e nós às vezes temos que parar para lidar com
aquele problema, temos que parar para resolver aquele conflito, resolver aquele problema, aquele assunto, aquela complicação, para depois darmos continuidade àquilo que Deus quer que façamos. Isso é resistência maligna, isso é resistência no mundo espiritual, mas nós temos que prevalecer, nós temos que continuar, nós temos que confiar em Deus. É aquele que começou em nós a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, e com Deus nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por momentos difíceis, complicados, mas nós vamos sair do outro lado com a vitória, porque o Senhor está do nosso lado, o Senhor está conosco. E John Wesley, juntamente com o seu irmão Carlos Wesley, sofreram tantas perseguições, até inimagináveis para nós, na nossa geração. Por exemplo, numa cidade, em Wednesbury, eles destruíram as casas, as roupas e os móveis dos cristãos que estavam seguindo o avivamento de John Wesley. Sabem, deixaram os crentes desabrigados, expostos à neve, ao temporal. E diversas vezes, por exemplo, John Wesley foi apedrejado. Imagina só, no século XVIII sendo apedrejado, porque ele chegava numa cidade e movia-se pelo poder do Espírito Santo. Pessoas se convertiam, pessoas eram salvas, mas sabem, eu tenho observado isso. Quando o mover de Deus chega, Ele toca numa porcentagem de pessoas, aquelas pessoas se abrem para as coisas de Deus, mas há pessoas que não são tocadas, que não se deixam, não se permitem ser tocadas por Deus, e elas se tornam a resistência, elas se tornam os perseguidores da obra de Deus. Sabe, que tu não estejas do lado da resistência dos perseguidores, daqueles que resistem ao que Deus está a fazer, que tu estejas do lado do mover de Deus, de onde o Espírito Santo está a se posicionar e está a se mover. Sabem, irmãos, John Wesley não parou por causa da perseguição, ele não parou por causa do sofrimento, ele não voltou atrás, ele não recuou. Teve uma vez que ele foi apedrejado e arrastado como morto pela rua, pensavam que ele havia morrido. Outra vez ele foi espancado na boca, porque ele pregava palavra de salvação, palavra de transformação de vidas. O inimigo estava furioso com ele, pessoas se levantaram e espancaram na boca. Sabem, outra vez ele foi espancado na cabeça e ficou coberto de sangue, mas ele voltava a pregar o evangelho. Sabem, queridos irmãos, nós temos que ser este tipo de pessoa que anda com Deus, que entende que o que nós fazemos produz frutos eternos na vida das pessoas. Por isso que o inimigo resiste, por isso que a resistência dos homens também. Mas nós temos que continuar, porque aquilo que nós estamos a fazer vai redundar em salvação eterna, vai redundar em vida eterna a muitas pessoas, e nós não podemos recuar. Nós temos uma chamada de Deus, nós temos um propósito a ser cumprido no nome de Jesus. É interessante que John Wesley, mesmo depois da morte do seu irmão Carlos Wesley, ele ainda continuou a pregar o evangelho, e ele pregou até a sua velhice. Só para termos uma ideia, ele pregou até os 88 anos de idade. E até os 88 anos de idade, servindo a Deus com alegria. Que tu possas servir a Deus com alegria. Pastor, mas mesmo no meio de provas, dificuldades, tentações, perseguições, sim. Mesmo no meio de uma pandemia, sim, nós temos um propósito. Em qualquer situação, seja o que for que acontecer no mundo, nós temos a melhor mensagem do mundo. O evangelho são as boas novas de salvação para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Nós podemos oferecer algo que é eterno às pessoas, que nenhuma instituição desta sociedade pode oferecer, mas o povo de Deus, a igreja, pode entregar nas mãos das pessoas uma mensagem que pode levá-las à eternidade com Deus, à salvação eterna. Bendito seja o Senhor. Quando eu tinha 16 anos de idade, isso poucos anos atrás, eu tinha 16 anos de idade, lembro como se fosse hoje. Não passaram tantos anos assim, mas eu lembro como se fosse hoje, que eu tive uma experiência muito forte com o poder do Espírito Santo. E aquela experiência com o Espírito Santo foi como uma eletricidade que veio da cabeça até os pés e passando pelo meu corpo. E eu comecei a fluir nos dons do Espírito. Mas uma coisa eu percebi nesta experiência. Eu ganhei um nível novo de ousadia.
eu ganhei um nível novo de autoridade espiritual, um nível novo de intrepidez, de poder. Sabem, a experiência de poder com o Espírito Santo é algo fantástico. Eu me lembro quando Jesus disse, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, se tu recebes o Espírito Santo, automaticamente tu recebes o poder de Deus. Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Ou seja, é um poder de Deus que nos leva a avançar. Nós não influenciamos apenas uma localidade, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O poder do Espírito Santo em nós nos leva a ser boa influência na vida de muita gente. E isso se expande, a tenda se expande. E é interessantíssimo que com esta experiência eu me senti mais forte. Não a minha força como homem, eu me senti mais forte no espírito. Antes, que eu tinha muita vergonha de falar de Jesus para os outros, eu ganhei coragem. Sabem que às vezes o receio sempre aparece nessas situações. Mas com o poder do Espírito Santo, a coragem sobrepõe o medo. E eu comecei a ter coragem de falar com os colegas de escola, com os vizinhos. Eu ganhei também trepidez, sabe, para falar e orar pelas pessoas. Eu comecei a orar pela minha família. Eu ganhei coragem para orar com pessoas que estavam oprimidas por demônios. E eu ganhei uma ousadia e trepidez que eu nem reconhecia. Eu via pessoas oprimidas, eu chegava, colocava a mão, orava e eu via a libertação daquela pessoa. Não pessoas, volto a dizer, não somente pessoas endemoniadas, que a gente expulsava demônios, mas pessoas oprimidas. Eu já orei por pessoas até da minha família que estavam oprimidas. Elas não estavam possessas, endemoniadas. Mas quando eu orei, eu percebi que até a pessoa suava na hora. Um peso saía delas. Porque é o seguinte, onde a graça de Deus, a unção de Deus, a vida de Deus, o poder de Deus toca, o mal tem que sair. Sabe, eu senti uma ousadia para orar por libertação, uma ousadia para interceder. Quem intercede tem que ganhar essa ousadia que vem pelo poder do Espírito Santo. Sabe, eu ganhei coragem para servir no ministério, servir como voluntário na igreja. Eu me voluntariei. E pouco depois dessa experiência, eu fui convidado para liderar um pequeno grupo. Se eu fosse convidado para liderar um pequeno grupo antes dessa experiência com o Espírito Santo, provavelmente eu não teria tido coragem de aceitar. Mas eu aceitei porque eu sabia que não seria eu a fazer a obra, mas seria Deus através de mim a fazer a obra. Porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E foi isso que eu entendi e foi isso que eu comecei a desfrutar. Sabem, queridos irmãos, ter uma sensibilidade para o mundo espiritual é algo fantástico. Nós estamos a viver, mas naquela expectativa do que se passa ao nosso redor. Por exemplo, eu tenho tido algumas experiências fantásticas, graças a Deus. Ele tem levantado intercessores na nossa igreja, que intercedem pelos pastores, que intercedem por mim, pela Kênia, pela minha casa, pelos meus filhos, pela família, pelo ministério, pela igreja. E são muitos intercessores que têm, esse número tem crescido nos últimos meses, graças a Deus. Nós temos um grupo, irmãos, que faz, na igreja, temos um grupo que faz relógio de oração, de intercessão. Esse grupo tem sido fiel em intercessão, em oração por nós, pela igreja, pelos pastores, pela liderança, pelo povo. E algumas dessas pessoas recebem palavras de Deus para nos trazer. Muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas que tiveram sonhos reveladores. Muitas vezes recebo mensagens de pessoas que tiveram visão, pessoas que enquanto oravam tiveram percepções, mas pessoas muito cautelosas. Não é aquela pessoa que tem uma visão, um sonho e pensa que é uma revelação de Deus, mas passa para a gente e a gente na hora já percebe que aquilo não é de Deus. Mas sabe, eu tenho visto que algumas pessoas muito cautelosas oram antes, procuram sentir de Deus se é mesmo para passar aquilo para frente. E, inclusive, houve um momento na vida da nossa igreja que eu
estava a tomar uma decisão muito delicada, uma decisão muito sensível. E eu buscando direção de Deus, e Deus falando comigo através de algumas maneiras, e pessoas, sem saber do que se passava, mandavam mensagens. E houve uma pessoa especial que teve um sonho, num dia chave em que eu estava envolvido numa decisão sensível e delicada do ministério. E naquele dia chave eu me levanto, quando eu acordo, a primeira coisa que eu tenho é a gravação em áudio dessa pessoa que teve um sonho de algo que estava, que ela não entendia por que ela tinha sonhado, mas ela tinha tido a percepção de que aquilo vinha de Deus. Então ela sentiu, eu tenho que gravar e enviar para o pastor, e ela me enviou. E naquela manhã eu acordei e ouvi aquele áudio. E foi mais uma confirmação, não foi a única confirmação, mas foi mais uma confirmação no próprio dia. E eu percebi, gente, o mundo espiritual é tão real, mesmo que nós não percebamos o que está a se passar, mas se o nosso espírito estiver sensível, nós vamos perceber grandes coisas que Deus estava a fazer. E aos 18 anos de idade, eu tive uma experiência forte com a presença de Deus. Eu não sei se todos perceberam aqui. Aos 16 anos de idade, eu testemunhei que eu tive uma experiência forte com o poder do Espírito Santo. E aos 18 anos, eu estou a testemunhar que eu tive uma forte experiência com a presença de Jesus. Pastor, qual é a diferença disso? Na verdade, tudo é Deus e não tem como separar muito. Mas eu estou tentando dar uma explicação para ajudar a compreensão, algo mais didático. Quando eu tinha 16 anos de idade, a experiência com o poder do Espírito Santo foi uma experiência, como eu disse, que me deu ousadia. Eu ganhei intrepidez, eu ganhei confiança. E eu era uma pessoa muito tímida. E eu ganhei muita confiança em Deus. Mas quando eu tinha 18 anos de idade, tive experiência com a presença de Jesus, eu ganhei algo diferente. A ousadia, a intrepidez e a confiança eu já tinha. Mas aos 18 anos, com essa experiência muito forte com a presença de Jesus, eu ganhei um coração conectado a Deus. Sabe, uma experiência forte com a presença de Jesus faz com que o nosso coração esteja sempre conectado a Deus. Eu não sei explicar como foi essa experiência. Não há palavras suficientes para explicar o que eu senti naquele dia, né? Na verdade, era uma madrugada. Tudo em mim sentia Deus. Tudo dentro de mim via Deus. Tudo dentro de mim clamava por Deus. Depois daquela experiência, eu ganhei uma sensibilidade espiritual que eu posso estar andar na rua, eu posso estar a conduzir um carro, eu posso estar até assistir uma televisão, posso estar a olhar para um telemóvel, mas é como se eu sentisse que Deus estivesse sempre ligado a mim. É uma convicção, é uma consciência da presença que não me abandona, a presença de Jesus. Essa experiência mostrou-me que eu sou amado como eu sou compreendido como estou, mas eu percebo que mesmo eu sendo amado como sou e compreendido como estou, Deus continua a investir em mim, a me aperfeiçoar. Sabe, essa experiência impactou maravilhosamente a minha vida. E com essa experiência eu passei a perceber com mais profundidade o significado do texto que nós lemos inicialmente. E vamos ler novamente, João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. A sede pela presença de Jesus cresceu no meu coração naquele dia. Jesus disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eu comecei a ter sede de Jesus, sede da presença, desejo de beber mais, desejo de estar mais perto de Jesus, desejo de abraçar Jesus. Quem crer em mim, olha o verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquela sensação de estar cheio do Espírito Santo e sentir como se fosse um rio de águas vivas ininterrupta que flui dentro de nós. E quando nós começamos a servir a Deus, este rio de águas vivas começa a mexer na vida das outras pessoas e mostrar Jesus para as outras pessoas. E é assim que o nosso ministério acontece. Nós temos passado, como John Wesley passou, temos passado por algumas tribulações,
temos passado por grandes desafios e obstáculos, mas nós continuamos a servir a Deus com alegria. Não alegria que esse mundo possa explicar, não alegria proveniente de fatores exteriores, mas alegria que vem do interior, daqueles que já tiveram um encontro com Jesus, uma alegria que de dentro para fora, uma alegria que ninguém pode nos roubar, uma alegria que jamais alguém poderá tirar. Gostaria de chamar os irmãos do louvor. Nós vamos adorar a Deus com a canção sobre a presença, o Espírito Santo. E eu queria que tu, no teu lugar, neste momento, que tu possas experimentar o poder e a presença de Jesus. Por favor, fecha os teus olhos aí na tua casa. Fecha os teus olhos. Coloca a tua mão no teu peito. Receba agora a presença de Jesus. Experimenta o amor de Jesus fluindo na tua vida e através dela. Jesus, que cada pessoa possa ter essa experiência linda, maravilhosa de sentir a tua presença. Espírito Santo, traz ousadia, intrepidez aos meus irmãos. Que os meus irmãos possam sentir o toque, o poder do Espírito Santo. O toque e a presença de Jesus nas suas vidas. Em nome de Jesus oramos, Pai. Aleluia.